que não tinha nem Spec Cam, tava você e o Panetone narrando, e o Intact tava lá na sala do lado, com o PC e eu com uma GoPro atrás pegando ele. Eu tenho até hoje as filmagens, depois eu vou te mandar. E Caraca, ele jogando no time do Zig lá e tal, dando pau em todo mundo naquela época. Pô, acho que foi a primeira vez que eu tive contato com o Rainbow Six, cara, direto, assim, foi muito legal. Nem 4x5. imaginava onde ia chegar, né? 4x5. 4x5 foi uma experiência bem bacana, inclusive na época era até a Santos Dex, né? O Intact fazia parte da Santos Dex, o Rafa também. Foi lá que o Rafa acho que começou esse start na parte de esportes, né, Rafa? Foi. Na verdade, assim, no esportes não necessariamente, porque eu já tava na Dex há mais ou menos 1 ano e meio, mas aí a gente mais trabalhando com outras lines, enfim, com outros jogos, meio que tentando estruturar também o negócio. Mas com o Rainbow Six, sim, e na verdade foi o jogo que eu mais me envolvi, né? Enquanto até brinco que eu sou um pouco mais novo do que muita gente que tá aí no cenário, porque tem cara que tá envolvido no LoL, no CS, quer dizer, que é anterior ao Rainbow Six, mas eu tive ali, cara, no primeiro tijolinho que foi colocado, junto com todo mundo aí, você, o Meli, o Intact, enfim, uma galera que começou ali atrás, né? A Mari também tá aí no chat falando: meu pai tá famoso! Tá jogando também, ela gosta, cara, do jogo barato. Eu vi que tá fazendo live, tava fazendo live esses dias, até o Fonto tava comentando: vou entrar lá na live dela, aquele dia que a gente tava conversando. Pô, ela se diverte, cara. Falei pra ela, se diverte, se tá se divertindo, faz, é legal. E aí ela fica, conversa com o pessoal, joga Rainbow Six, outros jogos, joga com o namorado, então, legal. Só esses caras não darem, como é que é, rage em mulher, pelo amor de Ah. Deus, vamos ser educados, de resto tá tudo bem. Cara, vou te falar que ultimamente não é nem só isso. Eu entro em qualquer partida na Ranked, o cara faz um piquezinho, o outro lado já reclama. Eu falo, pessoal, vocês não conseguem jogar tranquilos, assim, tipo, é domingão, sexta-feira à noite, o dia que for. Você não consegue entrar no jogo, jogar e não digitar no chat, tipo, parece que é inevitável, velho. Não, tá difícil, tá difícil. É doideira mesmo, cara. Você ia mandar uma pergunta ali. Calma, Sense, essa pergunta eu tô guardando pro final, porque eu sei, e a gente tem novidades sobre essa pergunta aí, novidades quentíssimas, que o Rafa falou aqui nos bastidores, vai ter que soltar alguma novidade, Rafa, senão acabou pra você. Cara, eu nem li, mas eu já imagino que seja. Começa dos com LO e termina com já. Isso, já mesmo. O cara já conhece, já. Pessoal, lembrando, vocês podem mandar perguntas, não adianta perguntar sobre a loja, porque isso é um assunto à parte que a gente vai entrar depois nos detalhes, mas podem fazer perguntas no geral, então sobre o Rafa em si, sobre como é a operação com a Liquid, sobre como ele chegou aonde ele está hoje em dia, querendo ou não, o Rafa ele começou ali por baixo, não tem tanto tempo assim de história, como ele mesmo disse, comparado a outras pessoas de outros cenários de esportes, mas ele atingiu um cargo de influência gigantesco, um cargo de responsabilidade gigantesco, né? Hoje o Rafa tá à frente das operações da Liquid aqui no Brasil. Acho que isso não é pra qualquer um, né, Rafa? Cara, tudo foi meio natural, mas foi muito também em função acho que do meu histórico profissional, de uma certa forma, não só no esportes, mas, enfim, eu tive empresa há muito tempo da família, né, a gente passou por todos os dramas que uma empresa brasileira precisa passar, e no fim das contas isso me deu um pouco mais de bagagem para quando eu entrasse no esportes, porque quando eu comecei lá na Dex foi mais uma coisa de ajudar o meu primo, que na época era o dono, né, e tentar ajudar a estruturar, eu tinha um pouco de tempo livre, acabei pegando um pouco de paixão pelo negócio, não tem como, porque competição é um negócio muito viciante, de certa forma, e aí, cara, quando eu entrei ali, eu falei, nossa, isso aqui é legal pra caramba, só que ainda era uma grande aposta, né, você tinha as grandes organizações no Brasil, todas elas ligadas ao LoL, na verdade, e você via que as organizações elas eram muito mais movidas à paixão dos donos do que a negócio propriamente dito. Se você colocasse na ponta do lápis, era um negócio que você falava assim, meu, isso aqui não fecha conta, não faz não sentido. Fecha no verde, não. E aí, cara, tinha muito glamour, né, porque o esportes em geral é muito glamouroso, você vive um ambiente que todo mundo quer viver, de competição, de eventos gigantescos, de viagens, etc. Mas você tem que lembrar que tem toda uma estrutura atrás para suportar isso, e se você não fizer ela com o pé bem plantado no chão, a tendência é você
é você sair do caminho ali e o seu negócio quebrar, né? Ou seja, o seu sonho levar tudo que você tem e ir por água abaixo. Então, é loucura. E começou muito natural mesmo, né, Rafa? A gente, lá na Dex, assim, querendo ou não, se você for olhar hoje, assim, como que a gente foi levando as coisas, né, e tudo mais. Teve um pouquinho da ajuda ali também da Azubo, né, que realmente deu uma estrutura, deu um jump start, para dizer assim, né, porque naquela época, realmente, como o Sense falou aqui no chat, era tudo mato, né? Era, cara. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Conta um pouco pra gente dessa transição até de Dex para fonte, né? Para a galera que não sabe no chat também, e de fonte depois para Liquid, né? Cara, a Dex foi minha escola, né, no esportes, assim, eu conhecia muito pouca coisa, muito pouca gente, mas eu tenho um valor, assim, pra mim que eu acho que é primordial, cara, sempre fui muito leal, né, e aí eu me lembro lá atrás que a primeira reunião que eu tive, inclusive na Razer foi uma delas. Lembro. A gente tive algumas reuniões, a primeira reunião que foi impactante, assim, foi na Razer com o JP, com o pessoal, enfim, e, cara, eles me deram, eu falei, ó, tava acontecendo isso, agora a gente vai parar com isso, vai fazer assim, eu acho que é o jeito certo. E eles deram um puta voto de confiança, abriu um monte de porta pra gente, assim, na época, para poder falar com outros parceiros. E ali foi o começo onde eu comecei a conhecer um pouco mais do mercado. Cara, aí, claro, uma coisa vai levando a outra, você acaba conseguindo um contrato bom aqui, um contrato bom ali, consegue começar a pelo menos colocar as coisas no trilho, começa a olhar quais jogos de fato a gente consegue investir, porque você não consegue investir em todos, e a coisa vai caminhando. E a gente viu no Rainbow Six especificamente, foi uma oportunidade, porque o Rainbow Six na época foi o primeiro jogo que chegou com um calendário montado, assim, eu lembro da primeira reunião que eu tive com o Márcio, a gente sentou na sala, ele falou, Rafa, isso aqui é um ano de competição, vai ter esse presencial, é essa premiação, e a gente está procurando as organizações para fazer o projeto andar. Eu falei, pô, fechou, estamos fechados 100%. E aí a gente já tinha line com Intact, Moringa, e acho que era até o Hollow, eBay, eu não lembro quem que era todo... Sim, o primeiro era o Hollow, era a galera da galera da Warface, né? Que depois foi adaptando. Mas a gente começou, aí começaram os torneios testes, enfim, que a gente estava indo bem, aí depois até o Snarf chegou a jogar um tempo, enfim. E aí aquilo foi caminhando, até que, e a gente tinha uma missão, cara, que era fazer, sem recursos, só com a criatividade, a gente criar uma fanbase dentro do jogo, que era um jogo novo, mas que estava super hypado, né? Então, aí é que foi o trabalho que a gente começou a fazer com a Dex. Aí, cara, e foi muito legal, acho que o Intact vai lembrar, quando a gente foi pra Max 5 a primeira vez, e, cara, a galera na frente da cabine, e a gente jogando, e, cara, parecia, assim, os caras sedentos, assim, parecia que ia pular dentro, assim, arrebentar todo mundo, não sei o quê. E era o jogo, principalmente o primeiro título, que foi contra a NTZ da época, que era Nesk, Mavi, enfim, toda a galera ali, né? Cara, foi impressionante, assim, foi a primeira sensação que você falou assim, caramba, que legal, tipo, a gente construiu um projeto do nada, né, sem muito recurso, conseguindo trazer uma fanbase dentro do jogo, a galera pegando uma paixão gigante pelo time, e cara, e aí dali a gente passou ali, acho que foi o quê, 2 anos Intact, mais ou menos? Por aí, né? Um ano e meio, por aí. Foi 1 ano e meio, na verdade, né? Juntando um pouquinho com o torneio 4x5 aí, depois em 2016, no finalzinho de 2016, né? Quando chegou o Invitation ali, foi na época que eu saí da Dex e vocês continuaram com o projeto com Silence e Pânico, né? Isso. Foi. E era Silence, Pânico e o Câmera, né? Isso, é verdade. Câmera. E aí a gente, aí o pessoal, a gente classificou para o primeiro Invi, com a line de Xbox e com a line de Rainbow Six. Na line de Xbox tinha o famoso Rasa. Então, cara, a viagem foi muito engraçada. Foi passear? Foi passear, mas, pô, curtiu pra caramba lá o evento, que e é impressionante, cara, porque era um teatro normal, assim, nada muito glamuroso, com uma estrutura bacana, mas nada demais também, comparado com outros torneios de esportes, muito semelhante ao que a gente tinha aqui na Max 5, e ninguém dava uma porcaria para os brasileiros. Eu lembro que as conversas eram assim, pô, que legal que vocês vieram, muito bom ter um time brasileiro aqui, e abraçava e tal. Aí eu falei, porra, mas o que esses caras estão achando que a gente é, tipo, coitadinho, sabe, aquele prêmio de consolação à viagem? Aí parabéns, vieram passear. Quando a gente ganhou a primeira partida foi engraçado, cara, porque aí os gringos vieram assim e, pô, nossa, jogaram muito, não sei o que e tal. O único cara do torneio inteiro que veio conversar com a gente falou assim, eu sabia que vocês iam ganhar, eu sei que vocês vão dar trabalho, foi o Canadian. O Canadian falava assim, ele falou, ó, a gente sabe que vocês
sabem jogar e que vocês têm skill para brigar pelo topo, né? Tanto que a gente foi super bem, acabou perdendo para Continuum na época, que foi campeã num jogo bem acirrado. Uhum. É claro, é o primeiro evento internacional, então você tem muito do nervosismo, muita coisa rolando, mas foi muito bom, a experiência foi show. Foi quando abriu as portas para o Brasil entrar pro cenário de Rainbow Six global, né? Porque antes era só local. Então foi muito, muito show, cara. Acho que essa experiência, essa coisa de você construir, a caminhada às vezes é mais legal do que a conquista, de certa Jornada forma. do herói, né, cara? Você vai tentando achar um caminho, fazer com que as coisas aconteçam e tal. E essa dificuldade, ela te faz crescer em muitos pontos, né? Para quando chegar numa hora, assim, por exemplo, quando a Liquid chegou, eu brinco que, assim, eu acho que ela chegou e eu meio que tava pronto, sabe? Para poder tocar o projeto. Essa que é a coisa mais maluca. A gente começou a conversar com a Liquid em 2017, final de 2017. Eu tava para sair do esportes, na verdade, que foi o período pós-fonte ali. A fonte em si foi um compromisso que eu tinha com a UB e com os jogadores, porque, enfim, teve alguns problemas na Dex, eu saí junto com os jogadores e minha ideia era deixar com que eles tivessem ainda um salário e ainda cumprindo o contrato com a Ubisoft de competição. Né? Então, tipo, aquele foi um período que eu falei, pô, eu vou ficar aqui esse tempo, que é o contrato que eles deveriam ter com a Dex, e depois eles se encaminham para um outro caminho. Cada um E vai eu pro ia seu sair. lugar. E aí, final de 2017, eu falei, pô, aí veio essa ideia. Aí o pessoal do MOPA, né, que era o Zig, o Salles, o Zig, o Sense, Nesk e tal. Yuki. Eles vieram conversar, a gente estava conversando, na verdade, a gente teve uma conversa com eles para fechar, para eles irem para a Fonte, porque aí surgiu essa oportunidade, que eles tinham saído da BRK, e o time da Fonte já estava saindo também. Enfim, mas nesse meio tempo surgiram as orgs internacionais. E aí, cara, a primeira hora que a gente conversou foi a Liquid, e foi uma conversa assim, foi tão honesta e sincera que mesmo as que vieram depois, a gente, e algumas vieram com proposta até maior, a gente falou, puta, cara, acho que esse aqui é o caminho mais certo pra gente. E aí, cara, meio que foi o casamento perfeito, assim, eu tenho hoje abertura, desde o começo eu sempre tive, assim, a proximidade que eu tenho com o Victor, que é o fundador e CEO da empresa, assim, de poder conversar, pegar opinião e tal, e de, cara, várias pessoas que são extremamente talentosas, assim, visionárias dentro do esportes e ter a oportunidade de você todo dia trabalhar com esses caras e ter uma sei lá, cara, um aprendizado, sabe, uma mentoria praticamente ali de como as coisas estão se transformando no mundo, cara, não tem preço, assim, né? É porque, querendo ou não, você já tá em contato com o pessoal que faz funcionar lá fora. E a gente sabe que as coisas começam a andar primeiro internacionalmente e depois migram pra cá. Então você consegue já até, às vezes, ter uma visão antecipada de como o mercado pode estar mudando. Cara, e assim, é muito louco porque alguns conceitos que a gente tinha aqui no Brasil, a gente às vezes pegava e, putz, eles falavam, não, mas isso não vai funcionar por esse caminho e tal, e você via e a coisa transformava justamente para aquele direcionamento, sabe? Então é muito gratificante, cara, e assim, e essa minha evolução, vamos colocar minha, bem entre aspas, porque nunca é sozinho, eu sempre falo isso pro pessoal, eu só tenho, acho que minha função maior é fazer com que todos esses caras, todas essas pessoas que trabalham na Liquid aqui no Brasil, que são muito talentosos, possam exercer o trabalho, sabe? Tipo, eu até brinco, a gente brinca em reuniões, eu falo assim, gente, por exemplo, fazer uma reunião de conteúdo, se eu não curtir o conteúdo, eu não quero que eles mudem por minha causa, porque os especialistas são eles, entendeu? Então, assim, tem que confiar no que os caras estão fazendo, e geralmente eles fazem melhor do que eu imaginei. Então, é muito legal de ver isso tudo, mas a gente veio, cara, a gente foi capinando, assim, literalmente abrindo caminho. A gente sempre foi aqui no Brasil, a gente sempre teve uma cultura, pelo menos o pessoal que trabalha comigo sabe, a gente sempre fez muito, sabe? Tipo, vamos fazer o máximo que a gente consegue, a gente tem que estar apaixonado pelo que a gente está fazendo, porque senão a coisa não anda, e isso foi criando uma relevância grande dentro da Liquid. Então, assim, é muito engraçado, porque você tem uma célula que é, entre aspas, separada em outra região, que trabalha remotamente, né, não anexo a toda a estrutura que a gente tem em Europa e Estados Unidos, por exemplo, mas que precisa funcionar na mesma linha e, ao mesmo tempo, tem um monte de peculiaridade regional, né, não necessariamente o que funciona nos Estados Unidos ou na Europa vai funcionar no Brasil, por exemplo. E aí a gente foi indo e, cara, eles sempre deram muito voto de confiança, tipo, eu falava assim, eu acho que isso aqui vai ser legal, a gente precisa disso, os caras falavam, pô, vai para cima, e aí dava resultado.
ó, preciso disso, vai pra cima. E aí o resultado foi vindo, foi crescendo, e cara, hoje a gente tá com praticamente 30 pessoas aqui só no Brasil, contando as duas equipes, né, os dois times que a gente tem, de Rainbow Six Free Fire. A gente tá contratando mais gente, e, cara, enfim, com outras novidades que estão por vir. E aí você olha pra Liquid e fala assim, caramba, você tem lá, sei lá, Fallen, você tem time de Free Fire, você tem Hakim, você tem o Zig, Rasa, o Rainbow Six, enfim. A gente agora tá com uma estrutura totalmente nova pro Rainbow Six também, eles saíram de GH, estão morando em apartamentos sensacionais, assim, cara, de altíssimo padrão, assim, né, comparado ao que a gente tem disponível, para que eles tenham uma vida mais confortável, possam focar mais no jogo. Então, cara, você olha e fala assim, os caras, a Liquid te dá o que você precisa, sabe? Com o pé no chão, mas te dá o que você precisa. Você falou de particularidades regionais e tudo mais. Posso encarar que o Free Fire foi uma particularidade da região. Essa adesão e essa... a Liquid se interessando em pegar uma line de Free Fire. Como que foi dentro da empresa? Veio de vocês a ideia? Então, cara, eu que busquei, né, na verdade, mas porque um dos heads lá do Free Fire era um head de um patrocinador nosso, e ele mudou pra lá, e aí ele me apresentou o projeto, eu falei, esses números aqui, eu falei, não é possível um negócio desse. Nunca ouvi falar, porque no fim das contas você fica meio alienado, às vezes, algumas coisas, no sentido de que tá rolando algo que ninguém estava imaginando, porque o Free Fire é um pouco diferente do esporte, ele é um fenômeno de massa, cara. Você não pode usar o histórico do Free Fire comparado ao esportes, porque o que ele faz, a inserção que ele dá para as pessoas no universo gamer, no competitivo, enfim, e numa parcela grande da população que às vezes não teria condições de ter um console, um PC que é muito caro, né, inserindo esses caras nesse universo é fenomenal, cara. Não tenho o que falar, assim, o jogo pro que ele é feito e justamente assim, pro propósito que ele é criado e tudo, ele é sensacional. Ele atende a todas as classes. Cara, e aí a gente viu essa oportunidade justamente porque o Free Fire já era muito grande aqui e no leste asiático, e aí a gente encarou, cara, e foi pra cima, e a gente tem, tem uma equipe que é super competitiva, né, foi a equipe mais vitoriosa do ano passado também. É um trabalho diferente, então é muito particular, é isso que eu falo, assim, é muito diferente trabalhar com Rainbow Six, trabalhar com Free Fire, porque são formas de enxergar o mercado e o público-alvo que você trabalha são completamente diferentes, né? Então a gente teve muito desafio no começo, mas hoje tá engrenando, cara, tá super bem, e se tiver outras coisas surgindo, a gente sempre tá ligado, porque tem que fazer sentido. Acredito que deve ter algumas semelhanças, né? Você que pegou aí o R6 no comecinho, pegar o Free Fire, apesar de não ser um FPS, né, propriamente dito, como é que foi você lidar com novos jogadores, né? Provavelmente, de repente, começando a sua carreira, é como se fosse um replay do que você deve ter visto no R6, né? Como é que foi, assim, você ver esse projeto do Free Fire começando aqui no Brasil também, né? Cara, vou te dizer que as semelhanças são poucas, sabe, de uma maneira geral. Tem a semelhança a gente tem muita semelhança na estrutura de competição, ou seja, o que a gente proporciona e como a gente trabalha. Hoje a gente tem uma dinâmica, a gente tem vamos dizer assim, uma força de trabalho que a gente replica ela em outros times, né? Então, eu acho que a semelhança tá ali, mas se você for pegar, por exemplo, o Free Fire, como ele cresceu muito rápido, o Rainbow Six, ele pegou muita gente, que nem você, que estava muito tempo no competitivo, ralando pra caramba, pra poder chegar e falar assim, eu queria só ter um presencial, às vezes. Aí o Rainbow Six foi te dando tudo isso, e até o ponto de chegar ali 2, 3 anos, as pessoas conseguirem, de fato, viver do jogo. O Free Fire, cara, foi quase que instantâneo. O negócio maluco. E a curva de ascensão dele foi gigantesca. É um foguete mesmo. Literalmente. E essa base, né, de trabalho, da percepção de como é o competitivo, que você tem que fazer e tal, é muito diferente. Ele chega muito mais cru, né? O pessoal chega muito menos lapidado, entendendo o que é importante, o que não é importante. Porque no fim das contas é um cara que curte muito jogar, joga muito bem, mas não sabia nem que existia Team Liquid, nem que existia competitivo. Perfeito. É um cara totalmente outside, né? Totalmente fora.
Por isso que eu falei, é um público diferente, cara. É uma outra visão. Você puxou uma parada que eu já estava até planejando perguntar para você, Rafa, porque eu tive uma conversa com alguns jogadores de Free Fire e até alguns analistas, e o que eu pude perceber é que a galera do Free Fire ainda é bem crua na questão tática, né? O pessoal vai muitas vezes no feeling, né? Os jogadores mais novos, principalmente, assim, tem a questão ainda do nervosismo, né? Então, eu queria saber até, falando um pouquinho até do Rainbow Six, que vocês foram uma das primeiras organizações a investirem num psicólogo ali, né? De uma equipe para focar justamente aí no bem-estar mental, né? E acredito que físico também, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, né? Mas fala um pouquinho aí dessa ideia do psicólogo da Liquid, né? O que ele agrega, né? Não só no Rainbow Six, mas também nas outras modalidades, né? Só complementando, teve uma pergunta do Matheus ali em cima, complementando, quem também indicou o Claudião pra entrar? Como que foi a entrada do Claudião? Engraçado, cara. O Silas trabalhou com ele na INTZ. Então, quando a gente começou a buscar um psicólogo, o Silas já estava na Liquid e ele falou, cara, eu trabalhei com um psicólogo que é bom. E aí eu fui pesquisar mais sobre o Cláudio e vi que, ele trabalhava em vários jogos e em quase todos eles ganhava título. Então, tipo, alguma coisa tem aí, né? É o imã do alguma no coisa mínimo ele é pé quente. No mínimo ele tem sorte. Pelo menos é o cara que tem sorte. Não, brincadeira. Cara, a gente não tem um psicólogo, a gente tem o psicólogo, literalmente. Olha aí. Ele é o cara... O Cláudio tem... Primeiro, a questão de valores dele é muito alinhado com o que a gente quer pro time e com a org. Então é um cara que ele ajuda a fazer o certo pelo certo, né? Então isso é muito bom. E, cara, o conhecimento que ele tem, a forma com que ele faz... Porque, assim, o psicólogo não vai adiantar em nada se o jogador não acreditar nele. Ponto. Tá? Então, a coisa mais complicada, e aí isso eu falo para qualquer psicólogo que vai se juntar, pode ser o psicólogo do Neymar. Se o cara chegar na frente de uma equipe e essa equipe não confiar no que ele está fazendo, no trabalho que ele está fazendo, nas dinâmicas que ele aplica, não vai funcionar. Ponto. E aí não é culpa do psicólogo, é culpa da cabeça da pessoa que é fechada para isso. Tá? O Cláudio tem total confiança de todos os jogadores, a ponto de, assim, os jogadores têm acesso a ele como equipe e têm acesso a ele individual. Então, eventualmente, se eles estão passando por alguma situação, por exemplo, que eles não queiram abrir, seja para quem for e tal, o Cláudio está sempre à disposição para ajudar. Uhum. Porque, no fim das contas, você tem que fazer com que tudo funcione como equipe. Existe uma questão muito complicada, principalmente no regime de game house, que é a questão de convivência. Por mais que as pessoas se deem bem, às vezes vai acontecer coisas ali que podem quebrar um time, por exemplo. E a gente precisa de uma equipe. Não adianta você ter, sei lá, o Palu rasgando todo mundo e os outros 4 de braço cruzado falando assim, resolve aí então, já que você é o fodão. Não adianta, cara, o cara não vai resolver, não existe isso, né? Você precisa que uma equipe funcione como equipe. Então, ele tem essa capacidade de percepção do que está dando errado, de prever o que pode dar errado e de trabalhar isso numa outra dinâmica, trazendo para todo mundo para perto. Você vê, por exemplo, no Free Fire mesmo, a gente, semana passada, o Cláudio estava isolado por causa do Envy, né, também, porque existia a possibilidade de ele ir, na verdade, como sexto. Então ele não fez, vamos dizer assim, as sessões individuais e presenciais com a equipe de Free Fire. A gente tinha feito, sei lá, acho que 60 pontos em 3 dias de competição. Aí o Cláudio fez um trabalho, depois que cancelou o Envy, fez um trabalho a semana inteira, presencial, com cada um, etc e tal. Aí a gente foi jogar o final de semana, a gente fez 159 pontos em 2 dias. Olha aí. A meta é dobrar. Então, assim, faz diferença, você consegue quantificar. Então, a gente tem um sistema de avaliação, inclusive, de quantificação individual de cada jogador, de todos os atletas que jogam profissionalmente na Liquid Brasil, que foi desenvolvido pelo Cláudio, pelo Sense, eu e o Silence. Mas boa parte veio dele, porque é uma avaliação individual e não leva em consideração skill de jogo. Skill de jogo, o coach trabalha. A gente leva uma avaliação individual de como o cara está se portando, se desenvolvendo, se dedicando, se concentrando, se preparando e assim por diante. Questão de team building, né, tal. Cara, e isso é muito legal de ver, porque esse gráfico mostra, a gente consegue identificar, por exemplo, a gente pega um histórico do gráfico, quando a gente olha e fala assim, puta, esse gráfico aqui foi justamente na época que deu esse resultado bom.
ou esse gráfico aqui foi justamente na época que deu resultado ruim. Então a gente tem ferramentas para isso e ele é primordial, cara, não tem nem o que falar, assim. É aniversário dele hoje, né? Você cara. Falou aí, Claudião, você está assistindo, mas feliz aniversário, 82 anos. Quantos? 82. Mas tá andando de moto, pelo menos. Cara, o Claudião anda de moto. Tem uma moto que é 5 vezes o tamanho dele. Cara, eu acho que isso aí é algo. Eu até brinquei com ele que isso aí precisa ver num psicólogo, que eu acho que tem algum complexo por trás dele. ele precisa se sentir ali o grande, tá ligado? O cara tem um cavalo, não, ele tem uma moto gigantesca. Claudião, gente boa. Eu lembro até hoje de um bate-papo que a gente teve. Inclusive, acho que o Rafa tava, que foi no almoço. Não lembro se era Game XP ou Pro League agora, o que era, mas foi lá no Rio de Janeiro, e a gente foi na churrascaria do lado do hotel lá, foi comer de boaça, e a gente ficou batendo papo, conversando de tudo ali, o Claudio, e é um cara, assim, excelente. O Rafa, por si só, já é excelente. O Rafa, eu comentei em live, uma das pessoas que eu não é me espelhar bastante nos esportes, mas que eu aprendi bastante foi com o Rafa. Churrasco, antes de ter Covid, que a gente fazia na casa, a gente ficava conversando de tudo, velho. O Rafa, como experiência de vida, o cara ali é uma bíblia. Tem quase a idade da bíblia, mas tá tudo bem. Falando... Falando dessa questão de que você falou sobre avaliação dos jogadores, quantificação, isso mostra que é claro que o in-game importa por ali, mas é muito importante você ter uma estrutura por trás do jogador, uma base ali sólida, que não seja aquela coisa talvez do hype, do cara chegou nas alturas ali, deixa ele curtir. E o que eu vejo às vezes é talvez uma falta dessa base para muitos jogadores, não só de R6, mas também de outros spots. O cara chega no hype, vai lá, sei lá, torra toda a grana, parte pra festança, pra curtição. E quando eu olho pra Liquid, eu vejo um time oposto a isso. Pelo menos eu vejo todo mundo muito centradinho ali, todo mundo muito focado nos seus objetivos. Cara, eu sou meio chato com eles, assim. Às vezes eles não pedem a minha opinião, mas eu dou. Você é pai. Não, porque, por exemplo, cara, a gente, né, a maioria dos meninos começaram, o Sexy conta dos tempos áureos dele, ele comendo salsicha todo dia, porque não tinha mais comida para comer na GH que eles moravam e tal. Então, assim, existe um valor do tempo que você passou atrás e você consegue direcionar, mas eu sempre tento tomar o cuidado de ficar sempre martelando com eles assim, olha, presta atenção porque você é jogador, então faz o seu trabalho direito, faz o seu trabalho de imagem também, guarda a grana que você está ganhando, investe, faz, né? Claro, nem sempre eles acatam com tudo, mas eu vejo que em geral eles procuram de fato assim controlar um pouco mais as coisas, uns mais que outros, mas pensando um pouco mais para o futuro, porque cara, a grande verdade é assim, o jogador é o ponto mais volátil dessa estrutura de trabalho que você tem, porque ele trabalha diretamente com o resultado. Tipo, por exemplo, o coach não é o cara que você vai tocar primeiro, por exemplo. Você vai olhar como é que tá os 5 jogadores da line e vai falar, putz, aqui a gente precisa melhorar, aqui a gente precisa melhorar, e você precisa ser muito profissional nesse sentido. Por mais que você tenha carinho, afeto, amizade, chega uma hora que você sente, você tem que falar assim, bom, não tá performando, e o que a gente vai fazer? Né? Então aí a gente trabalha em cima disso e às vezes ele pode ser trocado, e aí, cara, pode ser que ele saia da org e de repente não tenha um time para jogar logo na sequência, enfim, ou tenha outro padrão de vida mais baixo do que ele tem, então ele tem que estar preparado para isso, sabe? Isso é muito importante para que ele tenha uma estrutura até mental para enfrentar algumas situações. Eu costumo dizer que assim, você não pode jogar pelo dinheiro, né? O dinheiro não pode ser, por um atleta em geral, eu acho que o dinheiro jamais pode ser a recompensa que você busca. Você tem que buscar a competição, vencer a competição, o resultado, o melhor resultado possível, e aí o dinheiro é uma consequência. Mas quando ele vem, faz com que ele trabalhe para você. Então, invista, guarde, faça as coisas de uma maneira consciente. Não estou dizendo que você vai deixar de comprar algumas coisas que você gosta, mas pensar um pouco mais para frente, sabe? Então eu tento sempre, eu dou meu pitaco, assim, que né, o pessoal comprou carro, né, na GH, eles só me mandaram mensagem depois que compraram. Eu falar, porra, mas assim, mas beleza, é um sonho que eles estão realizando também, porque, no fim das contas é um tempo que você juntou uma grana, você trabalhou para isso, então você, agora eu quero comprar alguma coisa que seja para mim. Embora carro não seja investimento, não deixa de ser um bem.
Então, pelo menos, eles têm alguma coisa onde eles colocaram parte do dinheiro deles. Eu acho que é o primeiro, não diria independência, eu falo isso porque eu comprei o meu ano passado também, mas tá financiado, tá no banco lá, e assim, dá uma sensação talvez de independência, de responsabilidade. Por exemplo, no meu caso, como tá financiado, são 4 anos no banco, então eu sei que eu montei um projeto a longo prazo, entende? Eu tenho que pagar nesses 4 anos. Na minha geração, eu nunca pensei, eu acho que na geração deles, não sei se é assim, em ter o carro. Eu sei que é do meu pai, que é mais velho, talvez a sua, o carro tinha esse sinônimo de, pô, vou comprar meu carro, agora eu sou... Agora eu não sou mais criança, eu sou um adulto. Cara, sim, tem essa simbologia, mas tem também a simbologia da conquista, né, cara, em si, entendeu? É que ele fala assim, a gente joga todos os torneios, a gente não pensa no dinheiro. Mas se você ganhar um Invis, você fala, caralho, Sim. então, pô, né, é que nem os meninos da NiP, que mesmo chegando em segundo, ganharam, sei lá, $1 zilhão. Cara, eles, com certeza eles não foram lá pensando no dinheiro que eles iam ganhar ali, eles estão pensando em ganhar a competição, e jogaram muito, e uma pena que não ganharam, mas assim, depois veio o dinheiro, aí você fala, o que eu fazer com o dinheiro? Se você for um porra louca, cara, você queima tudo, entendeu? Isso é verdade, né? E aí não importa se é 1.000 ou 1 milhão, você queima, Você cara. queima, cara, se você Demora um quisesse... pouco mais, mas você queima. A gente vê uns cases desse nível aí no futebol até, né? Que são níveis muito Uhum. maiores de dinheiro até o momento, né? E é muito importante realmente esse trabalho que você faz praticamente não só como manager, mas como um pai também, né, Rafa? E uma questão do diferencial, até da Liquid mesmo, é justamente esse trabalho de imagem, né? É como se vocês trabalhassem na independência do nome dos jogadores, né? Como figuras públicas, assim, por exemplo, se acontecer deles saírem pelo menos, não pelo menos, né? Eles já têm toda uma estrutura, né? Tem um Media Kit, tem ali várias ações até, né? Que rolam ali com o jogador também, né? Acho isso muito legal. Cara, por exemplo, hoje o cara que trabalha na Liquid, se ele trabalhar bem a imagem dele, ele fica na Liquid eternamente, cara, porque, por exemplo, o Zig mesmo, né? O Zig é um cara que ele não trabalhou na Liquid a imagem, ele trabalhou antes, obviamente, ele sempre trabalhou, né? Por muito tempo. Ele se dedicava quando era, sei lá, cara, quando só tinha monitor de tubo, ele tava lá fazendo vídeo do BF e outros jogos no canalzinho dele lá. Então, quer dizer, um cara que inspirou muitas pessoas. Por exemplo, se a gente for pensar historicamente, cara, para o Brasil, com certeza ele foi o cara mais importante, porque ele inspirou jogadores, ele inspirou as pessoas a Me estarem. inspirou também. Entendeu? Tipo, inspirou muita gente a tentar, tá ligado? Ele tem um puta peso, assim, gigante. E óbvio, ele tá colhendo os frutos hoje, porque ele foi o cara que teve essa visão lá atrás, essa dedicação para poder fazer com que as coisas acontecessem. E aí, quando ele falou, pô, vou me aposentar, aí pegando até gancho naquilo que você comentou, a gente tinha uma preocupação. Eu falei assim, meu, se o Zig sair, no sentido, não sair da org, porque a gente já sabia que ele sabia que ele tinha um plano para continuar streamando pela org e ser um embaixador. Mas será que o Rainbow Six vai aguentar ou vai segurar a nossa fanbase com ele? Será que a gente vai conseguir transferir isso pro time? E aí ali a gente teve o primeiro clique, assim, a gente falou, pô, a gente conseguiu fazer um trabalho junto com o Zig naquela época, obviamente, mas de modo que a org tivesse a relevância e o carinho do público. Então a gente viu que os números continuaram crescendo, continuam sendo transferidos para os jogadores. Então o jogador, por exemplo, quando ele entra na Liquid, não só ele cresce, mas ele também começa a ter uma legião de fãs que gostam da org e que estão apoiando aquele cara. Então é muito legal de você ver como isso funciona. E isso é muito trabalho de conteúdo, de marca, de procurar entender o fã da melhor forma possível. Então a gente trabalha muito forte isso, cara. Tipo, o pessoal, o Scarleto, por exemplo, que é o outro que entrou no comecinho com a gente tem muito isso, meu, a gente precisa transformar sempre a org numa referência independente dos jogadores, né? Então a gente trabalha muito isso. Claro que os talentos estão ali, eles compõem, né, a org de uma maneira geral, mas a ideia é dar o máximo de suporte possível, inclusive para eles se desenvolverem pessoalmente, em imagem. Então a gente dá estrutura para que eles possam, quem quer trabalhar a imagem, sabe que pode chegar na Liquid e falar assim, Rafa, eu quero, além de jogar, eu quero trabalhar a minha imagem.
E a Liquid vai fazer um plano, vai criar marca, vai dar estrutura, vai dar estrutura de rede social, vai dar estrutura de equipamento, vai dar estrutura de orientação. Tem um trabalho inteiro por trás que vai dar um suporte para aquele cara crescer se ele quiser. Isso eu acho mais F de Formoso da Liquid. Como ela consegue trabalhar a imagem das pessoas que estão vinculadas à organização, seja jogador ou streamer, mas principalmente o jogador. Porque eu vejo muito jogador às vezes que fala, eu não tenho tempo, eu não consigo me organizar, ou eu fiz uma live, peguei 30 pessoas e... Sabe, não tem uma sequência. É óbvio que você vai pegar 30 pessoas talvez no começo. A live, ela só vai funcionar quando você der segmento, sabe? Toda terça você tá lá, toda quarta. É um trabalho contínuo, não é um trabalho que começa hoje e daqui 2 dias você vai estar no hype. Então, assim... Nem só a live, viu, Retalho? Assim, a live é um dos caminhos, né? Mas você tem vários outros que compõem, todo esse vamos dizer assim, esse pacote que você pode oferecer para o jogador, mas muitas vezes o que ele quer passar além do que ele está fazendo como jogador? Por exemplo, você pega, PSK. A gente tem um quadro com o PSK, por exemplo, PSK é o churrasqueiro, né? Tal. Mas o PSK sabe cozinhar, cara. Eu já tô vendo PSK daqui a alguns anos no GNT, só pra ser sincero. Ele tem um restaurante em Fernandópolis e tal, de comida japonesa, que é sensacional. Foi inaugurado. Não sabia disso aí, não. Cara, a gente brincou com ele assim, cara, vamos fazer um quadro seu cozinhando na pandemia, a gente começou com essa ideia, né? E ele falou, cara, eu quero muito, tal. O Lucas conversou com ele, né? O videomaker. E aí ele falou, quero, muito top e tal, não sei o que. Ele fez o primeiro, fez o segundo, falou, cara, muito legal. Ele curtiu, a gente curtiu gravar, aí a gente já falou assim, peraí, PSK, vamos arrumar um negócio mais legal agora. Tipo, em vez de ser na cozinha da GH, agora vamos arrumar um restaurante parceiro para ajudar. Aí foi no Taverna, o Taverna cedeu a cozinha, ele gravou lá, tem mais alguns episódios para sair lá. E aí tem outras coisas que a gente tá planejando, mas assim, é um trabalho completamente... nada a ver com a vida pro player dele, mas que humaniza, porque assim, as pessoas precisam entender que, por exemplo, o PSK gosta de cozinhar. Tipo, é um passatempo dele, é um hobby, é uma coisa que ele gosta de fazer. Assim como, sei lá, o Sense gosta de Big Brother. Não consigo ver o Sense assistindo Big Brother, cara. Eu consigo ver porque eu só vejo ele postando no Twitter ali. Cara, ele é o maior comentarista de Big Brother da minha timeline. Por Deus. Mas assim, o que eu quero dizer assim, tipo, eles têm coisas que eles gostam de fazer além daquilo que eles fazem jogando. Então, a gente abre esse espaço também, sabe? Então é legal de ver eles procurando e tentando fazer. No Free Fire também a gente vai ter um projeto que vai começar daqui a pouco também com umas coisas bem legais para um dos jogadores que tem lá. Então tem coisas que são específicas, cara. Então a gente enxerga isso. Se você pegar um jogador da NBA, eu tava comentando isso ontem com os meninos, a gente tava conversando. Pegam, sei lá, um Michael Jordan da vida, que é o maior nome da NBA. Cara, o cara tem uma equipe que trabalha a carreira dele e a equipe do time. Porque ele entende que, tipo, a marca dele hoje, a marca Michael Jordan, ele deu uma entrevista há pouco tempo falando, a marca Michael Jordan é maior do que o meu time da NBA, que ele é dono. Rapaz, então ele fala assim, eu priorizo, porque o cara criou um império em cima disso. Né? Então, mesma coisa, cara, se pegar o próprio Fallen, esse cara, assim, a gente não conhecia ele nos bastidores trabalhando. Cara, o cara é o que é. Tem razão por quê. Ele trabalha igual ninguém trabalha. Ele entende esse mundo como ninguém trabalha e ele entende o que ele representa como ninguém mais entende. Entendeu? Então é muito legal de você ter essas experiências, ter esses contatos também, né, cara? Porque assim, no fim das contas, é aquele negócio, você vai tirando referências de pessoas que são muito além do tempo, assim, que a gente tem acesso hoje que a gente não tinha. Sim, sempre vão aprendendo muita coisa, né? Eu lembro um pouquinho do Fallen lá na época que eu trabalhei na Razer, né? Que ele comentava e tal os negócios da Games Academy. Os pequenos momentos que eu tive de conversa com ele, eu consegui extrair muita coisa, cara, que eu uso até hoje, assim. O cara é muito inteligente mesmo, sensacional. Ele é fora da... E é muito legal quando você tem esse espaço, né? De você conseguir aprender com as pessoas que já são um showcase de sucesso, né? Vamos dizer assim, né? Agora, puxando uma pergunta do chat aqui, o JP, né? Salve JP da NTZ aí, perguntou, pergunta para o Rafa qual a visão dele sobre a importância da comissão técnica dos times. Cara, eu acho essencial.
Não tem... Na verdade, assim, já começa por um lado importante. O Rainbow Six, ele não tem um mapa de estatísticas disponível por API, como o League of Legends tem, por exemplo. Então, muita coisa que você precisa fazer é no olho, né? E para fazer no olho não é um jogador que vai conseguir fazer. Embora alguns jogadores até façam um trabalho sensacional com relação a isso. Mas, então essa parte de análise, por exemplo, você precisa ter um analista, para poder alimentar esses números, essas estatísticas para você fazer um trabalho. O coach, cara, é o cara que normalmente ele tem que saber mudar o jogo. Né? Não só estudar e tudo mais, mas ele tem que trazer alternativas, ajudar o time a pensar, ajudar o time a executar coisas diferentes para que aquilo funcione. Então, eu costumo dizer, cada macaco meio que no seu galho, assim. Não adianta você achar que, sei lá, um IGL, por melhor que ele seja, ele vai conseguir fazer tudo. Porque ele não tem tempo hábil para isso. Por mais dedicado que ele seja, ele não tem tempo hábil. Então, assim, comissão técnica, aí quando a gente fala de comissão técnica, analista, coach, subcoach, coach do subcoach do coach, sei lá, o que vocês quiserem de nome, porque você pode ter quantas pessoas você achar que são necessárias, psicólogo e tal. Cara, é essencial. Eu acho que faz uma parte importantíssima do trabalho. A gente tem no Rainbow Six e a gente tem no Free Fire também, por exemplo, que a gente estava comentando, que é um jogo que ainda estava muito cru. Cara, mas o nosso coach e o nosso analista são absurdos. Trabalham muito, muito, muito. E eles fazem coisa e estão sempre aprimorando. Porque isso é uma outra coisa que também é importante. Mesmo a comissão técnica, ela tem que se atualizar. Ela tem que ver coisas novas, sabe? Tipo, então são coisas que são bem legais. O difícil hoje, o mais difícil hoje é você conseguir pegar no mercado um cara que seja um excelente coach, um cara que consiga passar toda a visão dele para o time e que às vezes tenha jogado no palco sob pressão grandes competições. Porque o jogo é muito novo, você não tem essas pessoas ainda nos bastidores, né? São poucas que estão surgindo. Então, e mesmo essas que estão surgindo, não necessariamente o cara que foi muito bom jogador vai ser um bom coach. Então é muito da cara entender como é que ele vai comunicar, o que ele consegue fazer, dinâmica de trabalho, entender como é que o time funciona. Cara, eu brinco assim, ó, na parte atlética, a minha diferença sempre foi uma percepção de comportamento. Eu olhava o time e eu falava assim, cara, esse comportamento não tá funcionando e a gente precisa mudar de alguma forma. Então eu não deixava que ele aumentasse. É até um pouco do trabalho que psicólogo, vai. Bem a grosso modo, bem, cara, não me comparando, mas assim, é uma coisa mais comportamental mesmo, né? E estrutural. Tipo, de como é que vai funcionar e tal. Se vocês pegarem agora, a gente tava... O Major que a gente jogou, que a gente ganhou. Major regional último. A gente veio com o time, cara, foi tanto tempo de torneio em casa, pandemia, galera sem sair para lugar nenhum, fechado. Cara, foi um tempo difícil, obviamente, para todo mundo, que a gente começou nas últimas rodadas do BR6, mesmo classificado, a gente começou a dar umas barrigadas, mas umas barrigadas que a gente estava vendo o time descarrilhar. Eu falei, a gente vai jogar final de BR6, final de Major assim, cara, que, fudeu. Aí chama lá o Cláudio, chama o Sense, vamos fazer uma reunião, a gente faz uma reunião, a gente sempre faz essas reuniões, aí eu falei assim, eu tô com uma ideia louca aqui, mas pode ser que funcione. Se vocês acharem que funciona, vambora, e eles vão ter que aceitar. O que é? Vamos fazer concentração de futebol. Vamos levar os moleques pro hotel, a GH vai ser o lugar para eles treinarem, e a Rainbow Six full time. As atividades do Cláudio no hotel, e não sei o que, tal. Aí o Sense falou, olhou pra mim, o Cláudio olhou e falou, pode fazer que funcione. Aí eu falei, beleza, eu liguei pra Liquid e falei, a gente vai fazer isso e tal. Tem verba, pode ir. Beleza, chegamos pros jogadores, vamos fazer isso. Cara, eles falaram, beleza. Tipo assim, tá bom. Só que foi maluco, cara, porque quando a gente marcou o dia de ir pro hotel, aí eu fui pro hotel mais cedo um pouco, fui eu, o Cláudio tava lá também comigo, a gente foi recepcionar eles. Na hora que a gente chegou, a gente faz uma primeira reunião, que é mais ou menos assim, agora começa aquela fase, beleza? Aí quando eles foram lá, colocaram as bagagens, fizeram check-in, desceram pro lobby, aí eles falaram assim, caralho, parece que eu tô indo pra um torneio fora, que da hora, não sei o quê. E trouxe aquela sensação, a gente falou assim, pronto, deu certo, cara. Imersão, né? E aí, o time jogou absurdo, assim, o que evoluiu em 2 semanas de trabalho, assim, foi insano. A gente foi até a final do BR6, até chegar no palco ali eu acho que faltou pra gente um gás a mais, que o MIBR tinha,
sabe? Tipo, nitidamente eles estavam com energia aqui em cima e a gente com energia, vamos, tá ligado? E acho que eles ganharam merecido por conta disso, mas até então, cara, a gente tava super bem, e essa mudança de postura, de ambiente, na verdade, que trouxe uma mudança de postura. Foi só sair de um lugar e ir para outro. É claro, aí depois que a gente fala isso, a gente faz um planejamento, porque também não é só, vai pro hotel, aí o cara vai, beleza, vou pro hotel, ficar na piscina do hotel, então, pronto. Não faz nada, né? Eles nem viram a piscina do hotel, tá ligado? Foi literalmente como se a gente estivesse num Invi, num Major, numa Pro League da vida, sabe? Então Você muda a rotina ali, querendo ou não. A rotina que se ele tava travado na casa dele, ou dentro da GH, acordava, vocês têm o horário, mas sei lá, acordava 10 da manhã, aí ele descia, ficava repetitivo, fazia sempre a mesma coisa. Às vezes dá aquela, às vezes não, nesse caso deu aquela motivação e até mesmo a gente quando vai viajar para Invitational, Major, os castas, é muito diferente de eu ir narrar um campeonato no estúdio aqui e de uma viagem e a gente ir pro evento. Você sente mais a hype, sabe? Às vezes porque você tá junto com o jogador, ou porque, cara, você tá saindo de um hotel. É bizarro. Pra caster funciona, pra você ter ideia. É uma imersão, cara. Assim, o que gira em torno. É por isso que eu falo que o esportes é viciante. E você tem que ter um pouco de pé no chão, porque esse ambiente é um negócio que você vive e você fala assim, meu, que foda, cara. Que negócio legal de fazer, tá ligado? De viver. Porque você vai pra uma imersão, literalmente, e aí você começa a respirar aquilo. Quando você começa a ver, por exemplo, você vai pra um torneio desse tamanho, no tamanho do Invi, que você olha lá, tá lá, tipo, Pengo, Fabian, sei lá, Canto, Canadian, enfim, você vê todos esses caras ali, os caras que você tava olhando, e fala assim, meu, vamos jogar com esses caras, cara, bora, vamos, e aí já começa a te dar um hype diferente, mesmo coisa que o cara olha o Nesk e fala, meu, Nesk, ó o cara, então, tipo, são coisas que você fica ali, é automático, cara, não tem como, você não chega num torneio desse e dá um foda-se, tá ligado, não tem como. O cara tem que estar muito desconectado do universo, mas em geral você tem toda uma imersão, tem uma coisa que tá rolando ali que é sensacional e é viciante, cara. Você toma café da manhã olhando pro Pengo e fala assim, vou moer você no jogo, vou te arrebentar. Velho, sim. E realmente cria uma imersão, né, cara? Porque é o que eu sempre falo com a rapaziada, com a molecada, até que eu tenho contato ainda, que inclusive em questão de playoff, cara, playoff você ganha muito na cabeça, né? Você já tem até um jogo estruturado, você sabe o seu plano de jogo, mas existem algumas jogadas que são feitas justamente para você desestruturar a cabeça do oponente, né? E quando você consegue firmar o seu psicológico, né, para se blindar desse tipo de coisa, cara, é quando você entra naquele o famoso flow state mesmo, né? Que você chega ali e você fala, meu irmão, a mãe de alguém vai chorar hoje, não vai ser a minha, tá ligado? Você já chega lá no stage, né, e já consegue ali fazer tudo conforme o planejado, porque muitas vezes, que nem o Retalha falou, né? Às vezes você tá tão acostumado, né, com uma série de coisas, que às vezes o seu próprio jogo, ele fica metódico, né? Eu acordo, eu treino, eu jogo. Aí às vezes você acaba começando a repetir até as próprias jogadas, quando você muda o ambiente, às vezes a criatividade já dá uma aflorada, né? Já dá mais vontade de estar lá, né, Rafa? Sim, cara. Até assim, um negócio que foi muito atípico, por exemplo, mesmo que o Invi tenha sido cancelado, a preparação foi muito atípica. Tipo, foi muito difícil de fazer a preparação aqui. Porque, primeiro que tinha vários times de férias, né? E aí você vai treinar com os times que vão viajar, e aí, de repente, no grupo da Liga tinha 4 brasileiros. Pô, é uma sina, isso não é possível. Mas enfim. E aí você tem 3 times que você não vai treinar, tá ligado? Aí você tem que treinar com os times dos outros grupos, que ainda assim você vai jogar contra em algum momento, esperamos, né, de certa forma, e treinar com times que não estejam de férias. Então você vai pegar times, às vezes, de Série B, às vezes você vai pegar os times de NA, por exemplo, para poder fazer, para pelo menos pegar o meta do que tá rolando, porque fora isso também, cara, esse Invi ia ser a maior incógnita de todas, porque era meta novo, um ano, ninguém internacionalmente jogando contra, tá ligado? E uma preparação completamente atípica. Nenhum time foi para bootcamp, nenhum time teve tempo de treinar em bootcamp, ou seja, absorver um pouco mais de coisa das equipes ao redor do mundo. E chegando em cima da bucha, totalmente isolado, com uma staff reduzida, porque, por exemplo, a gente ia com 6 pessoas só. Então, 5
mais o manager, ou 5 mais o coach, ou no caso a gente ia com 6, que era coach manager. Já que ele foi coach no passado, a gente falou, vamos adaptar tudo, porque, né, pelo menos ele consegue, porque tem um lado que as pessoas precisam entender, o lado de organização, que, cara, ele toma muito tempo, e quem não tem nenhuma experiência escorrega, ainda mais numa situação como a gente estava lá agora, de pandemia, lockdown, a gente precisaria levar, enfim, a gente estava levando equipamento para lá, enfim, tinha um monte de coisa que aí às vezes você vai consumir, o coach que nunca, tipo Silence, que nunca teve experiência com isso, poderia perder muito tempo para isso e aí tomar tempo do time, né? Então, ia ser muito diferente, cara, ia ser muito diferente. Eu confesso para você que, assim, lógico, você sempre vai acreditando que vai ser campeão, mas era um tiro no escuro para qualquer time. Qualquer coisa que o pessoal falasse ali, tudo bem que você teve uma final de europeu, uma final NA, mas aí quando chega lá na hora, meu amigo, MD1, LAN... MD1 é diferente, muda cara. Tudo, cara, muda tudo, é tudo muito diferente, por mais que você queira prever. O cara Aí acordou com dor no estômago, o MD1 já dá ruim no dia, na Intact. Aí quer ficar muito mais nítido qual time se preparou melhor para o campeonato. Não digo melhor nem em questão de quantidade, mas o que foi mais eficaz, né? Porque eu tenho certeza que todos os times, até a véspera do Invitation, né, quando ninguém sabia que ia ser cancelado, estava todo mundo tryhardando, mas ali a gente ia com certeza ter, né, essa consciência de qual time que está conseguindo trabalhar, conseguindo extrair o melhor dos jogadores, né? Porque eu acredito que muito do torneio internacional tenha muito do estudo, né, Rafa? Dos outros times, do que você até joga conta, treina, porque vocês treinam antes, né? Às vezes faz bootcamp, então você já vai anotando ali, né? O coach já chega, pá, já vai anotando. Mas é diferente assim, tá? Que, por exemplo, isso aí é outra coisa, outro fator maluco, porque no fim das contas, você não tinha informação de quase nada. Exatamente, era isso aí então mesmo. não dá ali pra você montar contra-tática ali, tá ligado? Você vai montar, você vai pra adaptação, literalmente. Eu acho que os times que iam se dar melhor nesse INVI são os times que tinham melhor leitura de jogo, cara. Sim. Porque, vamos lá, você vai jogar 3 MD1, ia jogar 3 MD1s por dia, certo? Então, acho que nem a gente. Ia pegar o primeiro jogo era Empire, segundo jogo FaZe. Aí a gente parava e ia jogar no fim do dia. Então tinha 4 horas de intervalo. Mas, enquanto a gente estava jogando com a Empire, sem informação nenhuma. Então, por exemplo, você vai pegar uma estatística de dezembro, no outro meta, vamos supor que Empire, sei lá, não jogava Clubhouse. Você vai forçar Clubhouse. E aí os caras treinaram Clubhouse durante dezembro e janeiro. Tá ligado? Então, tipo, é muito difícil de você ter essa informação tão rápido. Talvez nos playoffs você já teria ali um material onde você ia conseguir levar para o Group Space, para o playoffs, já um pouco mais de informação das equipes que você ia jogar contra. Mas a primeira ia ser, cara, só louco ali, e vamos que vamos, e vai. Eu acho que esse seria justamente o diferencial desse Invitation, né, cara? Porque, primeiro, MD1. Eu não gosto que o pessoal fala que, MD1, o cara pode se dar mal no primeiro dia, ele já pode perder 3, mas ele pode ganhar 3 também. Entendeu? Você tem que ver o outro lado. Né? 50-50, né? Aí não dá pra. MD1 é uma porcaria. Mas ela, é verdade. Ela cumpre a função, assim. Tipo, por exemplo, a gente jogou o Minor de Vegas, que foi o primeiro torneio com essa line. A gente foi para Vegas, foi agosto de 2019. 2019, porque 2020 tinha pandemia. Agosto de 2019. A gente pegou o terceiro lugar. Cara, a fase de grupos era MD1. Era o mesmo esquema. E foi muito legal, cara. Foi um dos torneios mais legais que a gente jogou. Sabe, tipo, foi bem legal. Tanto que foi o primeiro torneio internacional da Team One também. Então você jogava uma fase de grupos MD1 contra vários times, ia subindo e depois você pegava na qualificação, né, conforme a sua posição nas MD1s, você pegava o chaveamento ia para os playoffs já, de aí MD3, dependendo de como você teve durante aquela fase. Então, foi bem legal, cara. MD1, eu costumo dizer assim, eu acho que MD1 nivela por baixo. Por baixo por quê? Porque, tipo, se você tem um time que o map veto é muito favorável para você, para sobrar o mapa que tem que sobrar, você tira 3, outro tira 3, tá ligado? Então, tipo, você controla bem o map veto para cair ali uma ou duas possibilidades que você tá imaginando. Mas tem uma questão, cara, da recuperação no mapa. Se você começou meio devagar e o cara abriu 3, 4-0, 4-1, virou um, sei lá, virou um
4-2 é perigoso, um placar mentiroso, assim, né? Porque pode virar e aí... É uma falsa vantagem. Agora o cara virou, sei lá, um 5-1, ali, cara, dificilmente você vai buscar, tá ligado? É muito difícil, entendeu? É muito difícil. Tem que ter muita força mental, muita leitura para resetar e conseguir fazer com que aquilo funcione. Mas, então tem esse aspecto. Já na MD3, você sabe que tem mais um mapa, você consegue, às vezes a equipe vai crescendo ao longo da partida, então tem uma coisa ali que você consegue trabalhar e você trabalha melhor também, trabalha diferente, né? O mapa reto e algumas outras coisas que você pode ter de análise ali também, que ajudam bastante durante a partida. Mas assim, cara, sempre vai ser 50-50. Tem o cara do outro lado com os mesmos problemas que você. É verdade. Ele vai ter as mesmas dificuldades. É o que você falou, o Invitation seria totalmente no escuro. Eu não queria... O pessoal retaria aí, o que você vai fazer de previsão pra esse Invitation? Eu falei, meu, não dá pra trabalhar um prediction de, essa equipe aqui tá jogando melhor. Ia ser um negócio na bala e no dia. Isso você falou sobre MD1 de entre aspas, a porcaria, ela nivela por baixo. Tem muita gente que reclama, por que MD1, não sei o que. A galera esquece que só na primeira fase de grupo seriam 90 jogos. Imagina 90 jogos MD3. Você não ia ter paciência ali pra acompanhar tudo. Até os times, se bobear, iam terminar isso daí, iam estar exaustos. Porque é muita coisa que acontece no MD3. O cálculo médio é de 3 horas de partida, pelo menos. Pode durar até mais a MD3 em si. Então imagina tudo isso acontecendo. Eu acho que a MD1 ela hypa bastante. Imagina essa fase de grupos, a MD1 ganhou um, perdeu outra, tá precisando ali ganhar, você tem uma hype rápida. E são jogos rápidos, jogos dinâmicos. Sim. E você vê todos os times jogando contra todos. Que é uma coisa que você não vê em todos os torneios. Muitas vezes você tá entrando no torneio, você vai jogar com o seu grupo, e de repente um jogo que você gostaria muito que acontecesse não acontece porque, sei lá, um dos times caiu fora, entendeu? Então é legal de ver que, você tem, cara, ia todo mundo jogar contra todo mundo, pelo menos um mapa ia, entendeu? Então eu acho que em termos de audiência, de apelo ao público e tudo mais, eu acho que é legal. O meu questionamento sempre vai muito mais pro lado competitivo, aquilo que for mais justo, aquilo que de fato premia a equipe que foi melhor, que eu acho que a MD1 não necessariamente leva por esse caminho. Mas, cara, a gente nunca vai ter o cenário perfeito, porque a grande verdade é o seguinte, são 20 times. É impossível você fazer com que esses times joguem MD3, não vai acabar nunca. Vai ficar 2 meses de torneio. 2 meses de campeonato. Circuito Invitation. Então, cara, assim, é um negócio que tem que adaptar e faz parte. A questão é a seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado. Você pode, às vezes, dar a sua opinião, você pode, vamos dizer assim, embasar a sua opinião, mas uma vez que aquela regra foi feita e tá mantida, não reclame mais, cara. Você trabalha pra jogar com aquilo que tá lá, entendeu? Porque no fim das contas é o que você vai ter. Você trabalha com o que é a realidade, né? Então, quanto antes você tiver essa noção, melhor pra você, porque se você ficar perdendo 2, 3 dias, vai ficar toda hora, puta, torneio MD1, não sei o quê. É uma merda, cara, mas e daí? Tá prejudicando a preparação, né? Mas Foi o que você falou. Então você tem que trabalhar isso, de alguma forma você tem que absorver isso. A Liquid falando sobre o adiamento do Six Invitation, vocês aproveitaram, fizeram um vídeo, toda uma carta falando. Eu acho que até é importante relembrar. O vídeo eu não cheguei a assistir, ele eu só vi que ele foi postado, mas foi muito. A parte da carta que eu li foi muito. Do próprio PSK falando também. Foi muito conciso, assim. Foi um pensamento que eu vejo como da maneira correta. O pessoal às vezes pensa, o Invitation foi cancelado porque a UB não se preparou, porque a UB não tentou de nada. Na real, muito pelo contrário, talvez ele foi cancelado em cima da hora porque a UB tentou até o último instante fazer ele. Até talvez porque não foi. Talvez não foi, porque o pessoal imagina que, é só você ir lá, alugar um lugar, uns equipamentos, botar todo mundo e já era, você não precisa de planejamento logístico nenhum. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de compreensão do momento que a gente está vivendo e, assim, imaginar o seguinte, o Invitational foi aventada, aliás, fechada a possibilidade dele acontecer, acho que, se não me engano, em outubro do ano passado, antes dos Majors, tá? A gente ainda não sabia onde ia ser o local, porque a UB estava justamente estudando a possibilidade se podia ser no Canadá e se seria bom ser no Canadá.
E aí o Canadá, na época, estava até mais restrito do que a Europa. E aí, a única coisa que a gente sabia, por rumores, era que seria a Europa. Beleza. E, cara, essa decisão foi tomada lá atrás, teve várias discussões sobre o número de times e tal, teve uma discussão bem grande ali com relação ao que ia ser feito, mas a gente ficou muito feliz, assim, e eu falo, a gente, organização, de saber que a Ubisoft estava tentando fazer com que o Invitation não acontecesse já agora em 2021, independente do que estava acontecendo no mundo. Cara, a gente teve comunicação com a Ubi o tempo todo. O tempo todo a gente teve comunicação, o pessoal passando feedback, falando como é que estava a situação, o pessoal da Live Nation lá fora falando, a gente tá com assim, tá com assado, estamos falando isso, tá vendo aqui, isso pode, isso não pode. Porque são vários aspectos ali que são muito peculiares do evento por estar numa pandemia, né? E, cara, desde o primeiro momento, a gente já sabia que poderia não acontecer, sabe? Mesmo com todo mundo querendo, poderia não acontecer. Porque tem forças que são incontroláveis para a Ubisoft, para as equipes, etc. Que é justamente que é uma determinação de saúde do governo e tal. A gente tem que respeitar e entender isso. Não adianta, por mais frustrante que seja, e é frustrante, porque todo mundo se preparou pra caramba para jogar o Invi, para participar desse evento, mas, cara, ninguém pode reclamar de ninguém. Esse é o ponto. Agora a gente tem que se unir, na verdade, em trazer consciência para as pessoas, principalmente assim, quem está assistindo aqui e que foi lá, escreveu e xingou a Ubisoft, deleta o post, cara. Porque a culpa não é da Ubisoft. A Ubisoft fez de tudo para que isso aconteça. Em termos de negócio, se você for pensar, a Ubisoft vai guardar dinheiro agora. Cara, eu cheguei a ler coisas assim, eu falei, meu, como assim guardar dinheiro? Você já gastou no aluguel, tipo, do espaço. Mas independente disso ainda, o que o Invitation movimenta é o maior evento do ano, em termos de receita, de audiência, de público e tudo mais, enfim, tudo que está envolvido, sabe? Tipo, é uma perda gigante, né? Claro, não foi cancelado, foi adiado, mas o fato dele não acontecer nessa época do ano. Então, a gente tem que ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de percepção das coisas, mais responsabilidade, porque é uma coisa que foge ao controle de todo mundo e a decisão foi acertada, cara. Ponto. É isso. Entendeu? Não tem o que falar. Ah, não tá seguro, não é pra ir? Não é pra ir, cara. Acabou. Ah, você vê, a gente teve até antes do anúncio do adiamento, foi a Wild Cards, né? Que não ia poder mais viajar, porque a Austrália tá fechada totalmente. Ninguém sai, ninguém entra lá. A não ser agora que entraram pro Australia Open lá de tênis. E mesmo assim, entraram e... Cara, isso daí deu uma polêmica lá com os tenistas, com Djokovic também, do pessoal que tava em hotel e que não queria ficar mais trancado em hotel, e a própria população local tava repudiando um pouco o Australia Open. Eles tiveram um problema pra gerenciar, meu, que foi ferrenho ali. Sim, não é fácil, cara. Assim, por isso que a decisão é difícil, independente de qual for, mas a gente tem que ressaltar que foi feito de tudo para que acontecesse. De tudo, cara. Até o último momento, de fato. Até a gente embarcar, assim, a Ubisoft estava tentando conseguir a liberação, entendeu? Acaba que eu acho que é o mais prudente a se fazer mesmo, porque a gente tá falando também, né, de colocar vidas em risco também, né, rapaziada? Então, antes de um campeonato que a gente sabe que é sempre muito bom, né, muito legal, como o Rafa falou, é o maior campeonato do ano, mas a custo de repente, colocar vidas em risco, né, eu não sei se vale a pena, né? Então acredito que a Ubisoft fez de tudo para que acontecesse, mas infelizmente não aconteceu, e não foi cancelado, né, foi adiado, como o Rafa falou, aí de repente... Ainda esse ano aí a gente consiga ver esses 20 times se enfrentando, né? Daqui a um tempo novas informações surgirão. Lembrando que isso daí, como o Rafa falou, é um assunto que foi tratado com as organizações, com a Liquid, com as outras, durante todo o momento de organização. Então pode ter certeza que neste momento, todas as semanas deve ter alguma conversa, alguma reunião a esse nível para ir discutindo novas possibilidades, ajustes de calendário. O que não muda, por exemplo, que tinham me perguntado em live, é lançamento de operador. Isso daí mantém, acredito eu, porque não faz sentido alterar. Então isso daí vai se manter. Daqui a alguns dias deve sair a nova operação, novas informações sobre ela. E aí o Invi fica adiado desse ano. Estão perguntando, Rafa,
Sobre Lagones, não é loja. Começa com L, mas não é loja. Porra. Lagones. Lagones é um sucesso, é amigo do Zig, tá free agent agora. Vazou alguma coisa aí? Quer vazar alguma coisa? Não, cara, na verdade, assim, pô, a gente tem um puta carinho por ele, na verdade. Para quem não sabe, até a gente chegou a conversar antes dele ir pra BD, ele ser um sexto player e tal, até porque ele estaria entrando num cenário competitivo naquele momento. A gente chegou a conversar até, e aí, sim, para que ele viesse para Liquid na época, como sexto, né? E aí ele acabou optando por ir já jogar na BD e entrar direto no competitivo, que era uma coisa que ele já estava sonhando há muito tempo, né, cara? Quem não lembra, o Lagone já treinava aí, ele, Alemão e outros meninos, eles já treinavam como times de Pro League, né, que a gente brinca na época, com outros times da Série A mesmo, assim. Então, se prepararam muito tempo para isso. Cara, a gente não tem como você contratar por contratar, sabe? Tipo, chegar assim, o cara é bom jogador, ele tem popularidade, é um menino centrado, trabalhador, boa gente pra caramba, e então vamos contratar. Não é bem assim que funciona. Para ele entrar, alguém tem que sair. Então, assim, e a gente não vai mudar ninguém, não faz sentido mudar ninguém agora. A gente teve talvez o nosso melhor ano passado, né, em termos de resultados, e cara, o time tá super maduro, rodando e tal. Então, quem sabe num outro momento, numa outra oportunidade, em que as duas coisas vão casar, funcione, mas por agora não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, eu torço muito para que ele volte pro competitivo, porque acho que além de tudo, é uma personalidade importante. Mas se não voltar pro competitivo também, que continue aí arrebentando nas lives. Cara, muito legal ver ontem ele pegando aí 12 mil 12. pessoas, sabe, por 14, 15 horas streamando, sei lá. Então, assim, você vê que o moleque é dedicado, que tem potencial, que a galera curte ele, continuam, independente do time que ele tiver, continuem curtindo, continuem assistindo, porque ele merece. Ele faz um trabalho sensacional, é muito dedicado mesmo, muito comprometido. E, cara, não sei, quem sabe um dia os caminhos se cruzem. Não tem nada agora, não vou nem especular, porque não tem mesmo. A gente não tá procurando fazer mudança nenhuma. Até porque, cara, a gente saiu de uma final de BR6 para ir jogar um Envy agora. A gente vai voltar direto pro BR6. Nesse meio tempo não aconteceu nada. Vai trocar jogador por que motivo, entendeu? Então não tem muito o que fazer nesse sentido. Mas eu acho que ele vai achar uma casa nova muito em breve, cara. Tem muito potencial para isso. Bom, eu falei com o Lagones, ele entrou na minha live. Foi o quê? Acho que foi sexta, algum desses dias. Até falei, pô, Lagonão, você pode ter certeza, cara. Você é um cara que, dentro do competitivo, acho que como jogador e como criador de conteúdo, ele tem caminho garantido. Pra qual lado ele cair, pra qual lado ele seguir. Se ele quiser seguir ambos, também ele vai funcionar da mesma forma. Eu acho que é um dos poucos que conseguem gerir essas duas imagens, trabalhar essas duas imagens, fazer as duas coisas ao mesmo tempo e com qualidade. Então é um Sim. cara que tem futuro. Sem vazamentos pra vocês aí do chat que queriam Lagones na Liquid, ou o Rafa tá escondendo o jogo aí, mas quem sabe. Eu vou ser sincero, acho que o Lagonão é novo, o Lagonão não tem que, por exemplo, atualmente, né, se for pra jogar, velho, tem que jogar, entrar como um quinto jogador em alguma equipe, continuar fazendo o trabalho dele, não tá no momento, acho que, de relaxar, de falar assim, quero só fazer as lives. Se também quiser, pode fazer, porque vai ter sucesso em ambos os caminhos. É isso aí, cara. Ele continua, ele é um menino sensacional, cara. Não tem nem o que falar, assim. Vai achar o caminho dele, sem dúvida. O Amaral perguntou, falando até de streamer aqui, o Amaral perguntou ali, de quem foi a ideia de trazer o Raza como streamer da Liquid? Cara, eu acho que eu e o Sense conversamos, o Sense que acho que trouxe a ideia, porque o que na verdade, assim, a gente já tinha o Zig, né, que tinha o apelo pro Rainbow Six, mas o Zig faz um tempo que não joga o jogo frequentemente, ele joga eventualmente, né. A carreira dele é de streamer de vários jogos hoje, não é só do Rainbow Six especificamente. E aí a gente queria trazer alguém que tivesse um foco voltado pro Rainbow Six, tá ligado? Mas com uma outra pegada, de repente uma pegada mais cômica mesmo. E aí o Sense falou, meu, e o Raza, cara? Eu falei, pô, o Raza, eu conheço ele já, né? A gente teve aquele convívio durante o primeiro Invitation que a gente viajou junto. Ele é um menino, cara, ele é isso aí.
Tipo, ele não faz o personagem, ele é isso aí, ele é engraçado o tempo inteiro, ele tem essa cara e tal, mas é um menino bonzinho pra caramba, super correto, super esforçado e tal. E, cara, aí veio com o Sense e aí a gente só meio que foi atrás, né? E aí ele acabou juntando aí e deu um casamento mega certo, assim, cara, porque, cara, ele é um moleque, ele é muito próximo do Palu, dos Nes, que tá sempre jogando junto, então a gente tem aí, vai vir uns conteúdos legais aí dele logo mais, então tem coisas bem, bem bacanas, assim. Em breve, arrasar cozinhando com pescar. Esse quadro seria sensacional. Nossa Ele senhora. cozinheiro, pescar comendo, você imagina a desgraça, né? Nossa senhora, coitado do pescar, faz isso com ele não. Meu amigo, faz isso com ele não. Miojo gourmet, ele daquele dele. Então, Com copo de leite, né? Com copo de leite. tem alguma pergunta? Alguma última pergunta pra finalizar o papo? Rafa, geralmente, né, eu falava aqui, né, perguntava a proporção e forte dos jogadores, né, mas ainda acho que também não dá para perguntar da seleção, né, Retalha? Porque o Rafa, se desse para colocar todo mundo dali, que você acha que colocava, e com razão também, né? Porque o pessoal tá jogando bem pra caramba aí. Acho que não, acho que tá tranquilo. Só mandar um salve mesmo pra rapaziada, né? Salve, galerinha. Muito obrigado aí quem acompanhou até agora. E segue lá nas redes sociais, né? Tamo junto aí. Tá embaixo do Intact Catum. Rafa, então manda o recado pra torcida da Liquid, pra família que tá acompanhando. Não sei se a Mari continua aí, mas a Ká tá ali no chat também. Sua vez. Cara, quero primeiro agradecer o convite, É legal trocar ideia com vocês, porque a gente tá desde do primeiro capinzinho nascendo ali, então até relembrar, né? Pô, olha o Intact aqui, vejo o troféuzinho dele ali atrás, ó, falou, olha lá, um do Warface, o outro do Rainbow Six, o Anel e tal. Então, quer dizer, é legal ver que tem uma história, né, que a gente conseguiu construir, que a gente tá podendo aqui hoje juntar e conversar a respeito de... Easter eggzinho ali atrás também. A plaquinha lá em cima ali, cara, aquela plaquinha era sensacional, bicho. A gente vendeu lá na final da Elite no Rio, né? Season 3, isso mesmo. Season 3. Então, assim, agradecer o convite, pedir mais uma vez, cara, para as pessoas compreenderem aí o cancelamento do Rainbow Six, só do Six Invitational, que é uma coisa que poderia acontecer naturalmente, então torcer para que as coisas voltem ao normal o quanto antes, que todo mundo seja vacinado aí, a gente tenha os eventos presenciais e público e tudo mais, então isso é super importante. A loja vem, fiquem tranquilos, tá? Vai acontecer. A gente está trabalhando bastante para que isso aconteça. Tem algumas peculiaridades que eu não posso abrir, obviamente, porque são coisas internas da Liquid, mas a gente quer replicar para o Brasil a mesma coisa que a gente tem lá fora, e isso demanda um pouco mais de tempo pelo tipo de estrutura que o Brasil fornece, tanto da parte burocrática quanto da parte técnica, vamos colocar assim, tá? Então, eu acredito, esse ano de 2021, 100% que vai ter loja, tá? Olha aí. Eu consigo precisar ainda exatamente em que faixa de tempo, mas vai ter, a gente já tem uma parte dos produtos, inclusive, aprovados e produzidos aqui no Brasil já, então tá indo bem, a gente tem um parceiro fechado que é muito legal, que tá com a gente desde o início, e que a gente tem muito a agradecer, inclusive, pela confiança e paciência de todo o processo. Vocês devem ver que a Liquid lança roupa quase, sei lá, cara, na velocidade que lança uma música nova, a Liquid lança uma roupa nova. Lançou agora Naruto e Liquid, né? Rapaz, aí bateu meu coraçãozinho. Sério? Eu nem sei o que tá lançando mais, cara, porque assim, te juro por Deus, o meu armário não cabe mais nada. Te juro por Deus, cara. Eu preciso fazer uma limpeza aqui e tem mais umas 3 caixas de roupa que estão na GH do Free Fire pra mim que eu não peguei ainda. Se quiser, os casters estão à disposição, né? Intact. Opa! A gente aceita aí de boa, tranquilão. Entendeu? Mas tá pra vir, cara. Tá pra vir. Assim, quando tiver a loja no Brasil vai ser mais fácil algumas coisas, mas tá pra vir também. E é isso, cara. Agradecer a Ubisoft pelo apoio sempre, pela parceria. Agradecer vocês aí pelo trabalho, pelo esforço que vocês têm feito pra também trazer aí as transmissões e os conteúdos extras. E, cara, e Ubisoft, pelo amor de Deus, né? Já viu que os drops funcionam, não vai tirar o troço. Porra. Isso aí gera mais, né? Cara,
Olhar uma Twitch, olhar lá 160, 170 mil pessoas assistindo Rainbow Six num dia comum, é legal demais, entendeu? Então acho que tá aí um caminho para trazer o jogo de volta para as streams hypado. Alô, Ubisoft, escuta mais os Castas BR, porque esse daqui a gente já tava no nosso grupo interno falando há tempos, cara, há tempos, há anos, tava eu, Meligene, depois que entrou o pessoal, a gente falou, meu, por que não tem isso, cara? Por quê? Escuta nós. Os times também pedem, vocês pensam que não? Cara, a gente pede muito, assim, é que tem algumas coisas que a gente não tem acesso e que a gente não sabe quão complexo é para criar, né, mas, pô, agora que mostrou que dá, ó, tá na hora, Aí, né? rapaz, aumenta a equipe de design pra fazer amuleto, pra fazer skin e começa a dropar, começa a fazer. Porque, querendo ou não, é o que atrai a galera. Hoje em dia a cultura da internet de lives tá muito associada a isso, a recompensa. Ah, vou assistir aqui, pô, vou ter o show, mas eu tenho uma recompensa. Começou tempos atrás, quando eu tinha as caixas do CS, né? Que você podia. Agora é um negócio mais definido, ó, assistiu de tanto a tanto, velho. Você vai ter certeza que você vai ganhar a caixinha ali bonitinha. Mas dá certo demais, cara. O Rainbow Six pegou como jogo, o segundo jogo, ou entrou entre os 4 mais assistidos. Foram 100 e poucas mil pessoas acompanhando. Acho que nunca antes na história o pessoal chegou a bater esse número. Eu vi até uma galera comentando ali no chat sobre aquela coisa do o R6 está tier 2, tier 3. Aquela que é daquela lista do eSports Observer, eu sou um pouco desse jeito com aquela lista, porque aquilo leva muita popularidade, pessoal. Eu já falei algumas vezes em live, só que não acompanharam. Leva popularidade, quantas pessoas estão streamando aquele jogo, assistindo aquele jogo, e muitas vezes aquilo não leva em consideração o ecossistema que aquele jogo proporciona para os jogadores ou para as organizações sobreviverem, logo pagar salário e tudo mais. Cara, é até importante, assim, primeiro tomar muito cuidado com essas notícias sem ler os critérios, tá? Porque ali o Rainbow Six, CS também tinha caído e tal. CS caiu também, Na realidade, aquilo estava muito ligado ao momento que a gente estava vivendo, passando, e não necessariamente à saúde do jogo propriamente dito, então tem que tomar muito cuidado com isso. E, cara, a gente tem que deixar claro também, assim, o programa de esportes que a Ubisoft criou ao longo desse tempo, ele eu não vou dizer o melhor, mas é um dos melhores que a gente tem, inclusive dentro da Liquid global, tá? Na forma que você pode criar receita, que você pode criar circunstâncias para você manter o jogo ativo, manter o time ativo, manter os investimentos dentro do time, da proximidade do diálogo que se tem com as organizações, enfim, eles escutam muito o que as organizações falam. Até nas obrigações das organizações com os jogadores, por exemplo, né? Isso, já tem hoje um trabalho que cerca isso também, dando garantias para os jogadores, para que eles não sejam desamparados, por exemplo, por alguma organização que venha se aventurar no Rainbow Six. Então, tem muita coisa ali que é muito bem feito, que a gente tem que enaltecer demais. É claro que sempre vai ter espaço para melhoria, e em qualquer lugar vai ter. Mas o jogo está saudável, o jogo tá caminhando, eu acho que tem muito tempo para frente. Eu acho que assim que começarem a voltar as partidas entre os times internacionais, a gente vai ver aí o hype voltando também na mesma medida ou mais forte ainda do que a gente teve no passado. E cara, a gente está trabalhando para ganhar tudo. A gente está contando aí que vai ter mais os próximos 10 anos a gente vai ganhar tudo, é isso. Só vamos, boa sorte então. Só precisa avisar os outros times, mas a gente vai. Não, o básico você já tem, a ideia, agora conversa com os outros times, vê lá, né? É aquela coisa, pô, vamos treinar isso daqui e fazer aquilo ali. Tá, mas você já conversou com o time adversário? Para ver se vocês vão jogar dessa maneira? Bom, ganhar é consequência, né? Você tem que trabalhar duro e ver, porque ali tem muita gente querendo ganhar e às vezes vai dar, às vezes não vai dar, mas a gente sabe o caminho também, então... Boa sorte pra todos nós. Eu não gosto de falar sorte porque parece que você tira a questão da competência, da dedicação e tudo mais. E eu sei que aqui todo mundo tem, desde os times até o pessoal que ajuda a organizar as competições, todo mundo que trabalha. Então, vamos que vamos, cara. Em breve, novas informações sobre o Invitation. Em breve, quando eu digo, pode ser de agora para os próximos meses, tá? Não é essa semana nem nada. Então, relaxem, fiquem atentos às redes sociais do R6 Esportes BR sempre para as informações dos campeonatos, sobre Brasileirão, sobre circuito feminino, sobre, cara, tudo que tiver
para acontecer. Acompanhe o Intact Catum também, nas lives e também nas infos. Pro Rafa, vocês só podem perguntar quando a loja da Liquid vem. Ele já falou que é esse ano. Agora resta vocês descobrirem quando que sai, em qual mês. E claro, para saber da Liquid, qual que é o arroba da Liquid lá no Twitter? É Team Liquid BR, no Twitter e no Instagram. E tem o Team Liquid normal, que é o Team Liquid global, né? Isso. Beleza, pessoalzinho. Então, ó, a gente vai indo nessa. Beijão, muito obrigado para quem acompanhou, obrigado para quem participou por aqui. Próximo Força Tarefa, segunda da semana que vem, obviamente, porque não tem outra segunda semana, às 11h45 da manhã. O convidado vocês vão ficar sabendo mais pra frente, beleza? Beijo pra todos, aproveitem aí o início de semana. Falou! Nessa. Falou!